Boa noite, pessoal. Esperar o resto do pessoal entrar. A gente vai falar de crise bancária e eu tô de blusa dos Estados Unidos. E aí, Oi, tudo bem? boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se o Mauro entrou. Boa noite, pessoal que tá entrando também. Deixa eu aumentar aqui, gente. Peraí. Ai, caramba. Esperando aqui os meninos entrarem. O Breio eu vi que apareceu aí agora há pouco. Apareceu? Tava tentando não cair o negócio na minha cara. Para, Rambo. Pronto. Já aceitei os dois aqui. Vamos ver se está Beleza. tudo bem. Aê! Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa tudo noite. bem? Boa noite, boa noite. Vamos ver se hoje funciona, né, Renato? Parece que sim. Tem algum problema na imagem de alguém? Para Pra mim mim tá também. tudo Pra mim tá tudo normal certo. aqui. Eu tô meio gordo na imagem. Eu vou sair da live. É só fazer assim, ó, Xelão, que daí fica magrinho. Aliás, olha isso. Tomei 1 hora de sol, tô Nossa. parecendo um boto cor-de-rosa. Bom, então eu vou me afastar, vou ficar aqui, né? Aí, ó. Ver- Fica magrinho. Resolvido. Bom, pessoal, a gente combinou essa live porque essa semana teve muitas notícias acontecendo. Primeiro com a quebra do SV Bank, SVB, e depois agora o Credit Suisse. Até hoje saiu a notícia de que o UBS vai comprar o Credit Suisse. Até uma semana atrás estava valendo 7 bilhões e agora está valendo 2, é isso, né? Então, para apresentar para quem não conhece, acho que todo mundo conhece o Charles e o Breia. Charles, do Economista Sincero, Renato Breia, da Nord Research, e o Ângelo, economista-chefe da Faz Capital, e eu chamei ele justamente porque ele tem um pouco mais essa visão de asset allocation, porque ele comanda essa área na nossa empresa. Então, começando com você, Breia, o que você poderia dizer para nós sobre a quebra do SVB e como que isso acabou não afetando muito, o mercado ficou afetado um pouco, mas logo depois ele já Legal. Pessoal, boa voltou. noite. Prazer estar aqui com vocês. Assim, eu fiquei tentando falar de uma forma que não parecesse pretensioso, mas assim, eu achei uma quebra assim, de uma infantilidade assim, gigantesca. Imagina você ter um banco que é super concentrado, né, na sua base de clientes, em empresas do Vale do Silício, né? Então, geralmente empresas que investem em ativos que tem né, por definição, né, as empresas do Vale do Silício são empresas que estão investindo em tecnologia, em coisas muito disruptivas, que eventualmente o valor desse negócio está só lá na frente, né? Então elas consomem muito caixa, e estão consumindo mais caixa agora, evidentemente, né, com desaceleração. Então imagina você ter um banco onde praticamente seus clientes são muito com esse perfil, e você toma uma decisão, né, de pegar uma boa parte do teu balanço do banco e colocar em títulos muito longos, né? Então, assim, e aí, né, na sequência disso, você vê que, né, você está tomando os resgates, né, dos seus clientes, você resolve fazer um comunicado péssimo, né? Falando assim, olha, pessoal, eu realmente estou tendo muito resgate aqui e eu estou tendo que vender os meus títulos longos com perda. Então, essa é uma má notícia, né? E eu ainda assim resolvi fazer um aumento de capital do banco de 2 bi. Ou seja, isso aí vai aparecer provavelmente nos livros das próximas gerações de como não gerenciar um banco e principalmente como não comunicar, né, os correntistas e o mercado de como fazer, né? Então, assim, eu achei de uma lambança assim, absurda, né? E eu acho que também evidenciou uma coisa que assim, depois da crise de 2008, o sistema financeiro americano passou por várias reformulações, né? Mas olhando hoje ainda,
eu vejo que assim, deixar um banco como esse, regional, com uma carteira de clientes muito específica, poder tomar, né, usar o seu balanço dessa forma, me parece algo muito arriscado, né, imprudente. Né, e foi uma quebra grande, né? 200 bi aí de carteira não é uma coisa pequena, ele era o 18º maior banco dos Estados Unidos. Então eu fiquei bastante perplexo com tudo que aconteceu, né? Mas eu acho que assim, Só para explicar rapidinho, Breia, para o pessoal que não entendeu, por que ter títulos uhum, longos foi uma coisa meio mirim, na questão de quando você tem um aumento de muito juros, é baixo. que os Estados Unidos ficou com juros Uhum, zero durante muito tempo. Então, acho que isso também, isso que é um problema que eu falo um pouco mais sobre isso nas minhas redes, sobre intervenção do Estado, injeção de liquidez na economia sempre, aí compra um banco, põe mais liquidez, resgata os caras que estão fazendo merda, continua pondo liquidez, mantém a taxa artificialmente baixa, então isso vai gerando vários artificialismos e o pessoal do banco estava meio que mal com acostumado certeza. com uma taxa completamente real. Quando, a partir do momento que teve pandemia e começaram a imprimir dinheiro na velocidade da luz, injetaram muita liquidez, inclusive as empresas de tecnologia Uhum, bombaram no ano de pandemia. E depois que começou a secar essa liquidez e a inflação subiu, isso também, a inflação tem a ver também com energia, com a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Não é só de oferta monetária. Você teve um problema de readequação desses balanços com títulos muito longos, com esse artificialismo da taxa de juros. Aí eles foram e comunicaram essa mirenzice aí, como você falou, para o mercado, e logo depois fizeram um aporte de capital de 2 bilhões e depois tiveram que forçadamente vender uma carteira de bonds com prejuízo de 21 bi. Ou seja, ninguém está uhum, saudável quando está fazendo isso. E aí começou né? Não, toda a é história, assim, né? mas ainda quando você olha lá, né, o sistema americano como um todo, né, quando você olha assim, depósitos, né, então os níveis lá, que a gente fala aqui no Brasil que é Basileia e tal, hoje em dia, se você for olhar historicamente, está em níveis muito mais altos que a gente estava em via em 2008, etc. Mas esses casos específicos, né, como o mercado de bons nos Estados Unidos é pré-fixado, então se você tem uma carteira com títulos muito longos, né, e é o que ele estava fazendo, né, ele começou a emprestar dinheiro para o Tesouro Americano a taxas muito baixas. A taxa de juros sobe, o cara perde na marcação ao mercado. Para mim parece tão óbvio, eu não sou especialista em banco nem nada, mas assim, me parece tão óbvio que a marcação ao mercado você deveria reconhecer no balanço, e lá eles podiam, né, o Fed permite que você não marque, né, a não ser que você venda. Mas você está tendo efetivamente uma perda de valor, né, da tua carteira. Então, eu queria até saber a opinião de vocês, mas me parece de uma falta assim de bom senso, ou até acho que aqui no Brasil a gente está tão acostumado, né, à quebra de bancos lá atrás, que o sistema brasileiro é muito mais exige muito mais capital, né, próprio, e ele é muito mais seguro. Mas lá, assim, me pareceu assim um pouco de, que nem você fala, meio uma decisão mirim, né? Obviamente também num cenário mais difícil. É. Até, Legal. só para não, Não, pode falar, desculpa. não perder o gancho disso que o Breia trouxe, né, em relação a como que os bancos vinham apresentando isso no balanço, porque os bancos tinham a liberdade, e tem pelo jeito ainda, né, de divulgar no balanço o tamanho de carteira que eles desejam levar até vencimento e o que não, eles consideram realmente que tem que ser marcado ao mercado. Mas é isso, dado um cenário de instabilidade como foi que aconteceu, né, e de aumento de resgates, e no final das contas, né, esse processo de aumento de juros nos Estados Unidos, ele está por trás de tudo, ele está por trás da raiz do problema, né, porque ele implicou um aumento de custo de capital que essas empresas de tecnologia não estavam prontas para suportar, e agora está resultando no efeito derradeiro, né, que é a desvalorização dos títulos. E aí, acompanhando essas últimas semanas, eu acho que o que ficou claro, e surgiu bastante essa relação com 2008, né? Imagino que todo mundo deve ter conversado com um cliente, um amigo que começou a comparar essa crise com a crise de 2008. E uma das coisas que a crise de 2008 deixou para o sistema financeiro foi aquela alcunha do grande demais para quebrar. Então, as instituições financeiras que apresentam um risco sistêmico, né, para o mercado financeiro e, porventura, se vierem a ter problemas, né, enfim, reguladores e governos tenderiam a entrar nelas. E para essas instituições, o nível de segurança exigido, de liquidez, é muito maior do que para esses bancos regionais. Então, acho que foi um pouco isso que parece ter acontecido. Realmente, esses bancos regionais
por mais que sejam relevantes, né? E aí o SVB era muito relevante nesse ecossistema dele, por mais que representasse pouco dos ativos bancários nos Estados Unidos, ele era muito representativo nesse ecossistema. A verdade é que ele acabou passando por baixo do radar, né? Isso foi acontecendo, foi piorando e ficou embaixo do radar, porque o escrutínio mesmo mais forte ele está nos grandes bancos que parecem estar sólidos, né? Entendi, legal. E eu não sei se você quer falar alguma coisa especificamente sobre isso, Charlão, mas eu ia te perguntar para você, na verdade, eu ia te pedir para você fazer um paralelo sobre isso e o caso da Silvergate, que acabou, de uma certa forma, impactando momentaneamente no setor cripto. Aí logo depois, Bitcoin bombou, hoje está aí nos 28 mil dólares e depois até por conta da questão do Credit Suisse, mas teve a perda da paridade de uma stablecoin. E você fala bastante desse assunto. Sim, boa noite para todo mundo aí. Quem puder, compartilhe a live, né? E só complementar o que o Breia falou sobre banco, título e tudo, um negócio que é muito importante o pessoal entender é que qualquer banco no mundo, se as pessoas tiverem medo e forem sacar o dinheiro, o banco quebra. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que deixar claro. Poxa, mas o banco X, para não citar nenhum nome, ninguém sai correndo amanhã sacando. O banco X brasileiro, se todo mundo sacar o dinheiro, quebra. Qualquer banco, boato quebra. Por isso que os bancos centrais correm para resolver esse problema, né? Saiu um estudo essa semana de alguns economistas de que tem 186 bancos, uma estimativa, né, parecidos com esse banco que quebrou, né, que poderiam passar pelo mesmo problema. O que eu vejo, só para complementar, depois entrar em stablecoin, né? O governo americano pode enfrentar um problema e a gente pode acabar que nem no Brasil. Então, ao invés de... Aqui tem centenas de bancos. Aí no Brasil a gente tem 5 bancos, né? Qual o grande problema que eu vejo agora? Todo mundo que tem conta num banco regional pequeno, desses 200, 300, 500 mil bancos que tem aqui regional, pegar o dinheiro e falar assim, cara, por que eu vou deixar meu dinheiro no banco pequeno, ao invés de deixar no Vai ter. JP Morgan, deixar em algum fundo da Que é o que está BlackRock? acontecendo já, né? Então, o risco imediato agora é assim, é um pepino que vai acontecer, tá? Porque não faz sentido. Para pensar. Se eu ganho a mesma coisa deixando meu dinheiro no banco do Zezinho e no JP Morgan, pô, deixa eu deixar meu dinheiro no JP Morgan, que aí a merda é tão grande que o governo não vai deixar quebrar. Então, tem que tomar cuidado para não acontecer aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, eu estou nos Estados Unidos, aqui o que aconteceu no Brasil. Você não tem banco pequeno no Brasil. Não tem banco pequeno no Brasil. A gente tem agora umas fintechzinhas e que o pessoal já está tirando o dinheiro com medo disso acontecer. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender, tá? O mercado pode acabar a gente tendo uma concentração bancária daqui a pouco, os bancos grandes engolindo os bancos menores. Sobre a questão da stablecoin, o que aconteceu? Dos 42 bilhões que a USDC, que é uma stablecoin, dos 42 bilhões que ela possui, que ela diz que possui em depósitos, 3 bi estavam nesse banco. Então, na hora que saiu a notícia de que o banco estava quebrando, essa moeda que deveria sempre valer $1 foi para 88 centavos na madrugada. Ou seja, um negócio que era para ser estável despencou. Acabou a credibilidade, tá? Esse mercado de stablecoin que ficou aí uns 3 anos funcionando, acabou. Eu, por exemplo, não sei o que fazer com as minhas criptos que estão numa carteira que eu ficava indo e voltando para stablecoin. Vai ter que surgir alguma coisa para entrar no lugar, tá? Tem alguns casos que você não consegue comprar direto, né? Você tem que converter para stablecoin e depois comprar uma cripto. Você não consegue comprar, porque nem o Bitcoin ou o Ethereum que você compra direto, né? Isso. E até teve recentemente uma influenciadora fazendo propaganda para uma corretora de cripto e falando: a estabilidade do Brasil, a inflação, proteja-se com essa corretora com uma stablecoin. Tá louco, e aí a gente vê louco. que esse stable, né, a estabilidade dessa moeda, ela está totalmente ligada ao lastro de quem fez a emissão daquela moeda de acordo com quanto de dólares ele tem, que bancos ele tem. Por mais que ele vá para o JP Morgan, que ele vá para o Citibank, que vá para o Bank of America, você tem o risco. Então, se você Renata, pretende um outro ter ponto. a estabilidade do dólar, fica no dólar, né? Não faz muito sentido. Um outro ponto aqui, só para não esquecer de falar é o seguinte. Porra,
Por que um negócio que é para ser estável tem que ter reservas bem guardadas, tinha dinheiro num banco da esquina? Tinha que ter só em banco grande, em lugar... existem esses gigantes que seriam difíceis de repente quebrar assim. Então, esse mercado de stablecoin acabou. E para passar a palavra, eu sei que a gente vai falar do UBS, do Credit Suisse, que eu acho que foi o assunto do dia. Nesse momento, eu acho que está acontecendo alguma reunião na Suíça, tá o pessoal do UBS, Banco Central e o Credit Suisse estão caindo na porrada numa sala, o Banco Central obrigando o UBS a comprar o Credit Suisse, eles estão discutindo o preço e o Banco Central vai ter que entrar garantindo algum valor, uma operação muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil com o Itaú Unibanco, sendo que o Unibanco não tinha tanto problema quanto o Credit Suisse. Então, na realidade, o Banco Central suíço precisa que alguém assuma o Credit Suisse e vai ser o UBS para que o sistema não vá quebrar. As pessoas têm que entender o seguinte, quando uma loja americana quebra aqui no Brasil, quebrou no varejo, a venda vai para outras, tudo bem. Quando um banco quebra, se você não para isso, um rastilho de pólvora, se você não para esse negócio, vai explodir lá na frente, tá? Então, já vai dar merda com o que aconteceu em relação a bancos menores. Se o governo não fizer alguma coisa, aqui eu não estou falando, então você acha que o governo tem que intervir? Pessoal, quem está nesse papo é porque não tem noção do tamanho do problema do que é você deixar, por exemplo, para te passar a palavra, milhares de empresas sem o caixa. Não é para eu pensar nisso. Não é que o governo está salvando o banco. Eu acho que o governo vai ter que resolver o problema do banco e, no caso do Credit Suisse, tem que tirar esse banco da mão desses gestores. Os caras têm 1 trilhão lá na mão de, desculpa, amadores, porque só estão fazendo merda, entendeu? Então, eu acho que o Banco Central da Suíça está trancado agora falando assim, alguém assuma isso, mas assuma, porque não dá mais para dar dinheiro para o Credit Suisse. Os caras já provaram que fazem cagada. Teve fundo quebrando, foi uma sucessão de coisas. Então, eu acho que o mercado bancário mundial ele está passando por um problema, talvez não igual 2008, que em 2008 os balanços de banco era só hipoteca cagada, tá? Não é esse o caso agora. Agora é um caso de confiança que pode gerar uma crise. Então, imagina todo mundo correndo para os bancos para tirar o dinheiro. Esse é o problema. E no caso do Credit Suisse, é preservado, entendeu? E é uma loucura pensar que o Credit Suisse está passando por isso, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, quase 20 anos atrás, era tipo pica, era o banco pica, todo mundo queria trabalhar lá, é super difícil de conseguir entrar, processo seletivo super difícil. O Bré sabe que ele é mais ou menos da minha época também, nós nos conhecemos trabalhando numa empresa, numa corretora que depois foi comprada pelo UBS, que agora vai comprar o Credit Suisse. E, Bré, você que conhece bem desse mundo, explica para o pessoal o que aconteceu para o Credit Suisse chegar nisso, porque teve quebra do... Como é que era o nome do fundo? O que quebrou? Isso. E aí isso que o Chaves estava falando, começaram a fazer um monte de merda na gestão até chegar a esse ponto de um banco que estava valendo 7 bilhões está sendo negociado por 2 agora. Dizendo que a primeira notícia que saiu, né, estava lendo aqui, era de que o BES tinha oferecido 1 bi, né? E aí depois saiu que eram 2 bi, agora parece que saiu por 3,2 bi de dólar. Né? Então parece que esse acho que é o último valor que saiu aqui. Mas é muito inferior, é claro, ao quanto... Assim, o banco deve ter caído aí da máxima história, deve ter caído uns 90 e poucos %. Estava valendo até outro dia 6,7, 7 bi de valor de mercado, né? Mas assim, a história do Credit Suisse é o seguinte, né? O banco teve vários problemas, se for olhar 2021 e 2022, o banco vem dando prejuízo. Descobriram também várias outras coisas ao longo desses últimos anos, os esqueletos lá, né, que estavam no armário de operações que foram feitas de forma errada. O banco teve que pagar multas também de coisas que fez errada. O mercado, obviamente, na Europa, no mundo, o mercado bancário é muito regulado, né? E então o banco já estava sofrendo já há 2 anos, né? E agora o que acontece é que assim, o banco estava numa expectativa de reestruturação, né? Então vamos reestruturar o banco. Só que agora a taxa de juros subiu no mundo todo. Aí você tem aquela frase famosa, né? Que é quando a água baixa, você vê que está nadando pelado. E o que aconteceu com o Credit Suisse foi isso. Né? Ele estava num momento difícil, de prejuízos repetitivos.
Já o ano passado estava tendo muitos saques do banco, e é que nem o Charles falou, né? Corrida bancária. Pô, você tem dinheiro num banco, onde você está vendo, né, que está toda hora nas notícias, né, que pode vir uma notícia boa, ou seja, de alguém vir comprar e tudo mais, mas você vai querer pagar para ver? Né? Melhor é você não pagar para ver, né? E o Credit Suisse tem uma operação no Brasil que é muito respeitada, né? Um dos principais private bankings do Brasil, ou seja, faz gestão de patrimônio de grandes fortunas. Ele também tem um investment banking muito forte, né? Então faz IPO, estrutura dívida, etc. Então é um banco muito respeitado aqui. E aí, né, nessa toada toda, eu já estava vendo isso, né? Porque a gente faz gestão de patrimônio. Eu já via muitos clientes saindo de lá justamente por conta dessas dúvidas daqui, né? Apesar de que se você é cliente do private, não necessariamente você está exposto ao risco do banco, né? Porque ele faz gestão do teu patrimônio e ele aloca em ativos do mercado como um todo, mas eventualmente ele não está alocado em ativos do próprio banco, né? Só a questão de conta corrente, ou até mesmo um CDB emitido pelo próprio banco e assim por diante, né? Mas, assim, o risco de contágio do Credit Suisse ele é muito maior do que o do Silicon Valley, né? Porque você tem um risco de contraparte gigantesco. Então, o Banco Central, quando viu isso daí, o Banco Central europeu, né, falou assim, puta, cara, eu preciso salvar isso de qualquer jeito. Se eles tomassem mais tempo para tomar uma decisão, aí você ia ter um risco de contágio muito grande, tá? Esse risco de contágio, eu não sei se está 100% resolvido, porque que nem a gente já viu aí, tem vários bancos no mundo todo com dificuldade. O Banco Central Europeu aumentou a taxa de juros para 3,5 agora, né? Então, o Banco Central americano pode ser que não aumente agora. Assim, a expectativa era um aumento de 25 e depois um aumento de 50. Depois dessa história de quebra bancária, o Banco Central falou assim, putz, espera aí, talvez eu tenha parado meu ciclo, né? Então, a gente viu uma queda da taxa de juros de 2 anos dos Fed Funds, né? De 100 bips da taxa de juros de 2 anos. A gente não via isso acontecer desde 1987. Então, tempos muito difíceis aí, e eu acho que a gente pode continuar aqui em outros assuntos, mas eu acho que o impacto para os bancos brasileiros, acho que é pequeno. O que a gente vai ter, claro, com os bancos sofrendo, a oferta de crédito mais restrita, talvez a gente tenha uma desaceleração global relevante. Aí sim o Brasil é impactado, né? O que você acha, Ângelo? Você acha que eles vão parar de aumentar juros mesmo? Então, eu acho que é o que eu falei antes, né? Acho que esse rolo, pelo menos mais para a SVB nos Estados Unidos, começou com o aumento de juros e o desfecho dele está sendo a discussão de taxa de juros nos Estados Unidos. Porque realmente, né, quando esses ruídos no setor financeiro, principalmente nos Estados Unidos, aumentaram, uma das primeiras discussões que surgiu foi essa, ó, isso está acontecendo num cenário em que o Fed está fazendo um aperto monetário, né? Ele está tirando liquidez do mercado, ele está aumentando os juros. Teoricamente, uma solução para impedir isso seria cessar o aperto, né? E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos está fazendo isso para combater uma inflação que ainda não está derrotada, né? Uma inflação que ainda dá sinais de força que está se transformando na medida que o tempo passa, né? Saindo de uma inflação mais concentrada em bens, agora indo para uma inflação mais de serviços, e uma economia que segue aquecida, um mercado de trabalho que segue muito aquecido. Então, o trabalho do Fed, se já era difícil, né, de manejar essa política monetária, ele ficou mais difícil ainda, porque ele ainda tem essa inflação, ele ainda tem esse mercado de trabalho aquecido, e agora ele tem uma estabilidade do sistema financeiro dele para se preocupar. O que o mercado está precificando agora, né, analistas, enfim, está precificando 70% de chance de um aumento de 0,25, né, nessa reunião agora dessa semana, e o resto do mercado praticamente, né, precificando essa estabilidade, sendo que, exatamente o que o Bré falou, né, como as coisas estão mudando muito rápido. Há umas 2 semanas, quando saiu o dado de inflação ou de mercado de trabalho, acho que foi, o mercado chegou a precificar um aumento de 50 bips, de 500 bips nessa reunião, de 0,5. E uma semana depois a gente está falando de aumentar só 0,25 ou talvez nem aumentar. O que tá parecendo que vai surgir disso tudo? Dado que na semana, no fim de semana seguinte à falência do SVB, tanto o Fed quanto o governo, eles anunciaram medidas tanto para proteger os clientes, né, do banco e garantir que todos teriam os depósitos recuperados, né, porque lá eles têm uma instituição parecida que no nosso FGC aqui, né, que garante ali depósitos de até $250 mil nos bancos comerciais.
governo e Fed se comprometeram a aumentar, né? Então, eles vão garantir o depósito de todos os clientes do banco, até porque a maior parte dos depósitos do SVB eram acima de 250 mil dólares, então cobrir os 250 por conta não ajudaria muito. E para dar uma segurança também, porque o ponto é isso, né? O ponto é confiança. Então, tanto o governo, quanto o Fed, quanto o Banco Central na Suíça, quanto eventualmente o Banco Central Europeu, se precisar agir, eles vão agir no sentido de tentar trazer confiança para o cliente, né? E o ponto é que com essas medidas, principalmente, que o Fed anunciou, e eles criaram uma nova linha emergencial para esses bancos regionais, né? Uma plataforma nova para eles acessarem crédito, basicamente, né? Onde eles possam usar esses títulos deles que estão sendo marcados negativamente, eles possam usar como garantia. Parece que essa medida, ela meio que dá o respaldo para o Fed e dizer, ó, eu estou cuidando da saúde do sistema financeiro, eu estou de olho, mas isso não vai impedir que eu aumente o juro, né? Porque a minha meta é trazer a inflação uma expectativa de inflação para os 2%. Então, o mercado está meio dividido, acho que a verdade é essa, a reunião vai ser essa semana, né? Todos os clientes que eu falei ao longo das... Exato, todos os clientes que eu falei ao longo da semana passada, eu disse assim, ó, não faz muito sentido a gente alocar recurso agora, vamos esperar a semana que vem, né? Ninguém vai morrer de ficar esperando na véspera, vamos esperar ver o que vai ser da reunião. Com certeza a gente vai ter alguma declaração, algum depoimento acerca disso que está acontecendo e vai nos dar um direcionamento também para onde deve ir a política monetária em função disso, né? Sim, a minha visão sobre isso, inclusive, por enquanto, né? Pode ser que mude depois, mas eu não vejo risco sistêmico muito grande por enquanto. É obviamente que você tem uma situação difícil com os bancos, as pessoas olhando um pouco mais para esse problema, a questão da taxa de juros, mas quando eu olho para 2008, a diferença da própria maturidade do sistema financeiro americano, por conta do baque que houve naquele ano, mudou muito. Os bancos estão bem mais amadurecidos agora. Até as regulações como eram feitas. A gente tem um livro do Thomas Sowell que chama The Housing Boom and Bust, que é sobre a crise de 2008. Eu acho que não tem tradução para português, mas é muito bom para entender o que aconteceu, porque não era que só o banco estava fazendo merda com o subprime, todo mundo estava fazendo merda. Isso. E foi uma tempestade perfeita, como a gente fala, e que daí, de repente, explodiu. De repente, mais ou menos, né? Quem estava prestando atenção conseguiu verificar isso antes. Mas eu não enxergo um risco sistêmico muito grande nesse momento. E não sei se vocês querem comentar sobre isso, mas eu estou acompanhando os comentários e muitas pessoas perguntando sobre investir em dólar, né? E eu falo sempre, o dólar ele é reserva internacional de valor, todo mundo corre para o dólar em crises, mesmo quando a crise é dos Estados Unidos, o que é uma coisa meio maluca. Então, o dólar ele continua sendo mais seguro e mais estável do que a moeda brasileira. Não significa que o sistema americano ele seja perfeito, ou que ele não tenha problemas, ou que não vai enfrentar problemas, mas você tem uma diferença muito grande entre a moeda americana e a moeda brasileira. Então, eu, que sempre falo muito sobre investimento no exterior, eu continuo mantendo a maior parte do meu dinheiro nos Estados Unidos, porque continua sendo mais seguro. Mas aí, onde que está o dinheiro custodiante? JP Morgan, né? Exato, não está exato. no SVB. E pegando esse gancho do risco sistêmico, assim, eu também não vejo, tá? Pelo menos com o que a gente tem de informação até agora, e a gente tem que considerar que, assim, isso começou faz 2 semanas, nesse fim de semana a gente teve um horror de desdobramento, então acho que tem bastante coisa para acontecer. Mas quando a gente olha os casos, e a gente já falou um pouco sobre os dois, foram casos, e eu vou falar só do SVB, porque foi o maior, né, dos que a gente já teve ali dos bancos regionais americanos até agora. Mas quando a gente compara a Credit Suisse e a SVB, assim, não tem muito a ver um caso com o outro. O SVB atua num nicho específico, teve os problemas do nicho específico, e o Credit Suisse é o que o Breia falou, ele já vem com um histórico de rolo e de problema e má gestão, né? E não só isso, numa indústria bancária que vem performando mal há muito tempo, né? A indústria bancária europeia, ela vem performando pior que a americana há muito tempo. Então, a gente pega 2 casos que são, na verdade, não tem nada a ver com o outro, né? Querendo ou não, eles aconteceram no mesmo momento, acho que essa foi a coincidência. Inclusive, o caso do Credit Suisse, claro, né, ele já vinha com problemas, ele atrasou a divulgação de balanço, mas o que deu, né, o estouro da boiada ali foi uma entrevista de um dos acionistas, né, um dos principais acionistas do Credit Suisse que está participando dessa reestruturação, que é o Banco Nacional da Arábia Saudita. Ele foi perguntado, olha como é simples, né? Ele foi perguntado por um repórter da Bloomberg se caso o banco precisasse dar uma injeção adicional de capital do Credit Suisse, eles fariam. E ele falou que não, de jeito nenhum,
primeiro porque tem um problema regulatório, explicou um pouco mais, no dia seguinte tudo veio abaixo. E aí começou. E estamos aqui agora, né? Então, eu acho que são casos bem específicos. Os dois bancos têm os seus problemas ali de questões idiosincráticas, né? Nos Estados Unidos, aí o Charles trouxe também, né? Tem uma questão da gente cuidar, que é esse contágio regional desses bancos menores, e tu perder eles, né? Perder esse segmento e ter uma concentração nos bancos maiores, que é pior, porque por que o SVB era tão relevante dentro do ecossistema de startups e tecnologia? Porque o JP Morgan não tinha interesse, porque era muito risco, sei lá. Será que todo mundo migrando para o JP Morgan, Bank of America, eles vão passar a ter interesse? Acho que não, né? Acho que se mantém. Tu coloca muito poder nesses grandes bancos para ditar para onde que o crédito vai rodar. E um último paralelo também, isso tu já falou, né? E acho que em relação ao que aconteceu em 2008, principalmente nos Estados Unidos, é que os títulos, né, os bonds que estão causando esses problemas nos balanços dos bancos, eles são infinitamente mais transparentes do que a gente tinha em 2008 e 2009, que é o que a gente falou, né? Em 2008 e 2009 eram esses títulos hipotecários, esses derivativos, esses títulos securitizados que ninguém sabia o que tinha dentro. E agora a gente está falando de treasury, né? Treasuries longas, é o que o Bré trouxe, né? Uma gestão mal feita, foi um risco de duration mal calculado, mas é treasury. Então tá fácil entrar no balanço dos bancos agora, né? Claro, com toda essa luz, e ver o que está acontecendo, o que pode acontecer. Renato, queria só colocar 2 pontos aqui. Um em relação ao SVB, né? Que a gente tem que ver que o Bré disse que o governo talvez não suba o juro americano, né? Aqui. E será que com essa não subida do juro, tanto aqui quanto aí no Brasil e tal, as pessoas com medo dos bancos não vão correr para os títulos públicos e vão querer sacar muito dinheiro dos bancos? Então, o que eu acho que os bancos centrais estão fazendo também é sinalizando o seguinte: olha, a gente vai dar linha de crédito, porque o que os bancos vão precisar agora é de dinheiro, mas não é de dinheiro do balanço, é de dinheiro para, traduzindo para a galera entender, é de dinheiro para o Pix, porque as pessoas vão começar a tirar o dinheiro. O que vai acontecer no Brasil se as pessoas tiverem medo dos bancos? Como elas vão ter medo de um banco ou do outro, muita gente vai acabar indo para o Tesouro. Então, o cara faz o TED para algum lugar, faz o Pix, ele quer o dinheiro imediatamente. Então, uma sinalização que eu percebi dos bancos centrais, tanto nos Estados Unidos quanto na Suíça, é o seguinte: dinheiro a gente tem. E uma teoria que eu queria jogar aqui no ar, por tudo que eu li hoje, é a seguinte: eu não acho que o Banco Central da Suíça esteja salvando só o Credit Suisse. Eu acho que eles estão salvando o UBS também, porque quando você dá 100 bi para o UBS, né, e fala o seguinte: pega o Credit Suisse para você e toma aqui 100 bi para qualquer problema. Eu acho que eles estão salvando os dois, só que sem falar, entendeu? Então, a sinalização até o momento, que o pessoal tem que entender o seguinte: a gente está falando aqui uma coisa agora que pode mudar amanhã, porque eu não estou no Banco Central da Suíça nem americano, mas me parece que os bancos centrais sinalizaram: olha, como essa crise é diferente e os bancos têm algum tipo de lastro, mas eles não têm acesso imediato a todo o lastro no valor correto, os bancos centrais estão sinalizando: olha, dinheiro a gente tem aqui, linha de crédito, pode deixar o saque à vontade que vai. Então, eu acho que, principalmente na Suíça, que específico, o UBS e o Credit Suisse, eu acho que o Banco Central está salvando os dois e mostrando para o mercado o seguinte: olha, a gente tá aqui para qualquer coisa, tá? A gente imprime dinheiro, faz tudo, porque lá na frente a gente pega esses títulos de novo bem precificados. Então, eu acho que a Suíça está salvando 2 bancos. Aqui nos Estados Unidos é que eu acho que essa questão de bancos menores e tudo, se tiver um pânico, não pode ter pânico. Eu acho que mexeu com o banco, não tendo pânico, tá tudo bem. Mas as coisas podem mudar. Eu também acho que ou o governo vai subir menos ou não vai subir. E aí, daqui a pouco, a gente vai ter um momento bacana para o mercado, que é a reversão disso. É quando o governo começar a diminuir. Aí a gente vai ver a beleza do mercado financeiro de novo. Charlão, antes de passar para o Breia, o pessoal que tá doido perguntando para saber do Bitcoin. Bitcoin agora vai sair todo mundo comprando. Se tivesse 30 mil dólares, eu nem estava na live, estava gastando agora, mas está 28 mil dólares. Só para o pessoal entender um pouco, o Bitcoin disparou. Naquele dia ele começou a disparar que as stablecoins ruíram. Então eu mesmo peguei tudo que eu tinha em stablecoin e botei em Bitcoin. E na hora eu falei: ó, vai acontecer isso, é óbvio que vai acontecer. Porque o cara tem na carteira dele stablecoin ou na corretora, ele foge para o Bitcoin porque, teoricamente, é mais seguro do que uma stablecoin que o dinheiro está no banco, pode
quebrar. Então ele subiu por isso e agora sim pode estar subindo também por essa questão que eu estou falando dos saques. As pessoas têm medo de perder o dinheiro. O cara tem lá $300 mil aqui no banco. O FDIC, que é o FGC deles, cobre 250 mil. O cara tira 50 mil e compra BTC. Ele fala, porra, eu estou seguro agora. Porque perder patrimônio todo eu não perco. Eu posso perder um percentual se o Bitcoin cair e tal. Então o Bitcoin também está subindo nessa esteira do medo, né? Um pouco dessa noção sobre descentralização, que é o que é o Bitcoin, né? Sobre sair desse, é teu, né? desse monopólio de bancos, de Estado, desse corporativismo, vamos chamar assim, entre ambos, e ir para um negócio descentralizado que não tem como parar. Ele tem muita volatilidade, lógico, mas ele não tem como parar. Não tem mas como, eu acho também não tem como equacionar. Mas eu acho que, assim, seguindo a conversa aí, passando para vocês, eu senti essa sinalização dos bancos centrais falando, temos dinheiro aqui, tá? É isso que me pareceu. Principalmente uma linha de 100 bi para o UBS pegar o Credit Suisse, né? Ele está falando... Porque se vai... Olha só, gente, se vai ser 1 bilhão ou 5 bilhões do Credit Suisse, é nada, cara. As pessoas têm que entender isso que a gente está falando aqui. É nada perto do que o Credit Suisse valia há 10 anos, que também é pouco tempo. É nada, assim, é nada. 2 bi, 3 bi, gente, tem banco brasileiro que poderia comprar o Credit Suisse agora. Faz o Pix agora e compra. Se a gente fizer um bolão aqui... Faz, junto um faz bi, uma cada rifa com aqui, faz. foda-se. Isso, os seguidores aí interam um pouquinho, gente. Cara, 2 bi, o Nubank, o Inter compra, alguém arruma dinheiro aí e compra o Credit Suisse, entendeu? Pega uma linha e compra. É nada. O UBS está assumindo uma pica, essa é a verdade. Por isso que precisa essa linha só de para entender, Só para vocês entenderem também um pouco da importância desses dois bancos, né? Eu estava olhando aqui que o Credit Suisse e o UBS eles representam 30% do risco do banco, para o Banco Central suíço, ele representa 30% do risco. Então, realmente são duas instituições que têm uma relevância muito grande para o sistema ali, né? Então, é aquele negócio, é too big to fail, né? Então, assim, realmente precisavam interceder aí e juntar os dois bancos, porque o risco de contraparte, o risco dessa crise se espalhar por bancos regionais, né? Assim como nos Estados Unidos tem bancos menores e regionais, você também vai ter isso dentro da Europa, né? Então, se você quebra um banco grande, o efeito, né, em cascata disso, né, porque tudo se comunica, o sistema financeiro ele é muito interligado, a chance disso gerar uma crise ainda maior era muito certa, né? Com 30% do risco do total do sistema financeiro, eles realmente tinham que interceder. E isso do BS, do Credit Suisse, parece ser um resgate de duas etapas, porque no mundo, né, no Brasil, principalmente, o Breyer falou isso, o Credit Suisse é muito percebido como esse banco que atua no private, né, e é um banco muito voltado para isso. Mas na Suíça, ele é um banco comercial relevante, então tem muita gente que tem depósito, né? E aí entra nessa questão de confiança, né, de corrida ao banco. Então, são duas etapas, né? Colocar algum outro nome forte ali para dizer para as pessoas, ó, a gente não vai deixar isso aqui quebrar, a gente vai ter o dinheiro de vocês caso vocês resgatem. É um cara pica também. Exato, né, para tirar esse pessoal do Credit Suisse que está há pelo menos aí 2, 3 anos fazendo cagada. E o outro lado é o UBS, ele fala isso para o público, mas bate na porta do Banco Central e diz, olha só, isso aqui é uma bomba. Sozinho eu não pego isso aqui nem só se tu me pagar. Né? E aí o Banco Central da Suíça vai lá e dá uma linha de 100 bi de dólares para isso. Porque com certeza eles vão abrir essa caixa preta agora. Provavelmente o UBS escolher aquilo que ele acredita que tem de boas coisas no ativo. O restante, né? Imagina que você vai ter linhas lá de negócios, etc., que são ruins, que eventualmente você pode se desfazer ou virar pó, mas dentro de uma instituição maior, isso vai ter impacto maior, né? Então, provavelmente, vai ter muita coisa ruim que eles vão ter que se desfazer lá, mas dentro de uma instituição maior, o impacto vai ser, obviamente, muito menor do que seria se o Credit Suisse estivesse reestruturando, vendendo negócios, né? E ele já anunciou aqui, né? O CS já anunciou que vai vender participação em algumas coisas que eles têm no Brasil também. Exato. E importante também, né? E esse é pessoal, não sei se pergunta, mas o porquê que normalmente esses negócios são muito acelerados no fim de semana, né? E esse foi extremamente acelerado ontem e hoje, porque no momento que o mercado abre de novo,
né, e aí o mercado ele já abre na Ásia agora, daqui a pouquinho, vai todo mundo, né, se o Credit Suisse já apanhou o suficiente, as pessoas vão para o próximo. Aí seria o BNP Paribas, seria o Société Générale, seria o próprio UBS. Então existe uma preocupação dos reguladores também nessa mesma linha de dar estabilidade, de regular a confiança também. Na Fazer Europa, isso o mais Deutsche rápido Bank, possível, né? também. O Deutsche Bank, porra. Exato. Então por isso que não é que o pessoal gosta de trabalhar fim de semana lá, né? Mas é que não tem alternativa. 2008 foi assim também, né? Mas 2008, nossa senhora, eu tava na mesa de operação na época breve e eu nunca vi nada parecido. Acho que eu nunca vou ver, talvez, nada parecido com o que foi 2008, porque depois daquilo, acho que foi um baque tão grande que, como eu falei, nem dá para comparar a qualidade dos títulos e das carteiras dos bancos de 2008 para agora. Assim, é incomparável. Nunca mais fizeram essa montagem dos derivativos com os títulos podres que no fim ninguém sabia e ainda por cima tinha rating AAA. Os caras tiraram esse rating do cu, né? Vamos dizer o português certo, e daí todo mundo foi enganado no processo. O filme A Grande Aposta, ele fala bem sobre isso. Ele é um pouco difícil de entender para quem não é do mercado, mas vale a pena assistir porque parece até maluquice de tão absurdo que foi. Então eu não vejo a mesma situação nem de longe. Agora, a questão é o que as pessoas perguntam, para a gente que trabalha com gestão de patrimônio, Ângelo, o Breia também, todo mundo fica muito desesperado nesse momento. E o que eu tenho visto dos clientes que eu acompanho, todo mundo sempre fica assim, eu vou tirar dinheiro de tudo que está caindo, vou ficar de boa agora mais conservador, vou aproveitar a taxa de juros e depois eu volto. Só que justamente são essas movimentações, quando você tem uma diversificação pensada para a carteira, uma carteira moderada, pensando no longo prazo não é 2 anos, né? Longo prazo é 10 anos, 15 anos, 20 anos, de ficar fazendo essas movimentações em vez de pensar em comprar ativos de qualidade para o longo prazo, e aí você nunca ganha dinheiro, você sempre está correndo atrás do próprio rabo. Não sei se vocês queriam adicionar mais alguma coisa sobre a crise em especial, Não, mas é uma alguém dúvida que comentou muitas aqui uma pessoas coisa têm. engraçada, né? Que o cara que era gestor de risco lá, o CFO lá, acho que do SVB, o cara tava na Lehman Brothers quando a Lehman Brothers quebrou. Tipo, meu, isso aí é tipo impagável, cara. Assim, parece piada, mas não é. E isso da questão da alocação, porque realmente nos últimos dias acho que apareceu bastante, até pelo que as pessoas estão perguntando aqui, eu acho que esse é o ponto, assim, para os investidores, né, de como se movimentar ou como não se movimentar às vezes, que muitas vezes é até mais importante, né, e principalmente falando para quem está investindo lá fora, e eu reforço o que tu falou, né, Renata, o que está acontecendo não deveria ser um detrator da vontade das pessoas investirem lá fora, muito pelo contrário. Inclusive, agora pouco antes de entrar, eu estava vendo uma notícia que saiu sobre os principais bancos centrais, incluindo o Fed, estão se arquitetando para montar algumas linhas de crédito via swap, enfim, via um derivativo, para que outros bancos centrais possam acessar reservas de dólar. Ou seja, no final das contas, todo mundo quer dólar, todo mundo precisa dessa liquidez em dólar porque é a moeda, né? E do ponto de vista de alocação, eu acho que é isso. E sendo bem prático, assim, né? Esse movimento que aconteceu agora, querendo ou não, quem estava investido em renda fixa não se prejudicou, porque por mais que tenha sido um momento de alta volatilidade, né, as curvas de juros elas fecharam, elas cederam, justamente nessa expectativa de que talvez o Fed coloque um freio aí no aperto monetário dele. E o que a gente teve de queda em bolsa, né, assim, foi relevante, claro, né, muito pela volatilidade, mas no final das contas a bolsa vai cair, vai subir pelos mesmos motivos que já vinha caindo ou subindo. Então, para o investidor que está olhando para o longo prazo, né, e, claro, respeitando o perfil de risco dele e o apetite que ele quer ter a risco nesse momento, com certeza é um bom momento, assim como qualquer outro, para seguir comprando boas empresas, né? E na renda fixa especificamente, porque pelo menos na fase é uma classe de ativo lá fora, né? Que a gente tem falado bastante, a gente gosta bastante da relação risco-retorno da renda fixa, dado que o Fed já está com a taxa de juro mais esticada, né? Com esse aperto monetário, se não finalizado, muito perto disso. A gente acha que é uma classe de ativo muito boa, né? O mercado está nos mostrando que tem como assumir risco na renda fixa também, né? A gente está descobrindo do pior jeito agora, mas tem como. Então é um bom momento, se o investidor quer aumentar o risco dele, talvez fazer isso na renda fixa um pouco também, alongar um pouco os títulos, né? E aí, dada essa possibilidade ainda do Fed talvez frear esse aumento de juro, ou pelo menos
indicar um final, né, mais perto do que a gente imaginava, pode dar um adicional ainda para essa classe de ativo. E, claro, Não, e para renda variável adicionar acaba indo toda na essa esteira também. história, né? A gente estava numa discussão de aumento de taxa de juros no mundo e desaceleração. Aí quebra um banco nos Estados Unidos, um não, três bancos quebraram, né? E aí o Credit Suisse praticamente quebra, é socorrido. Agora a gente vai ter que monitorar para ver se isso vai ter risco de contágio na Europa também e se vai mudar alguma questão em como os bancos centrais vão mudar a sua política de aumento de juros. E semana que vem a gente ainda tem, agora aqui no Brasil, né, anúncio do novo arcabouço fiscal, ou seja, tá fácil, tá super fácil, tá super fácil Tudo de investir, investir. né? Ou seja, a gente pode até ter um cenário lá fora se acomodando, ou o mercado perceber que, enfim, o pior já passou e tal, mas assim, essa semana, ou não sei se vai ser exatamente semana que vem, ou se vai ser até o final do mês, eu lembro que eu li que o arcabouço ia ser apresentado até o final desse mês, né? Mas isso aí eu acho que talvez a questão mais importante para a gente, brasileiro, observar aí nas próximas semanas, né? Porque se vier um arcabouço estilo o tipo de coisa que tem vindo desse governo desde o começo, assim, aí segura a peruca, porque o negócio vai ficar feio. Não, e só um detalhe que a gente teve agora, até os bancos privados primeiro e depois os bancos públicos fechando consignado. Então, o Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência Social, ele realmente, pelo menos pelo que eu li do que ele falou, ele não entende como funciona o mercado. Não entende como funciona incentivo dentro dos mercados de juros. Ele não entende, porque ele acha que é só você canetar, você coloca ali uma limitação de juros, que o banco falou assim, não, por esses juros eu não quero, eu vou parar de emprestar. E até o Nem banco público. Nem banco público está emprestando. No governo PT, falou, eu também não quero não, tchau. Então, assim, se a gente está falando de um problema, a gente já está com um aperto de crédito com taxa de juros alta, lembrando, gente, que taxa de juros alta, ela não é alta porque o Roberto Campos Neto acha que tem que ser alta e ele é bolsonarista e ele quer acabar com o mercado. Não é sobre isso, é sobre todos os incentivos e todas as sinalizações que o governo dá que mantém a taxa de juros alta, porque é isso que segura a nossa confiança e credibilidade, porque senão o cara não tem por que vir para o Brasil e investir o dinheiro dele aqui. Por isso o dólar até que está relativamente estabilizado. Mas você tem o arcabouço fiscal, você tem o crédito enxugando e você tem outras coisas acontecendo. Então, provável aumento de empréstimos via BNDES. O Lula já falou que o gostoso nesse país não tem que ser guardar dinheiro, ou seja, ele quer estimular por meio de crédito subsidiado, leia-se, paga a diferença paga por nós, via BNDES, via bancos públicos. Então, é uma situação bastante delicada. Então, quando as pessoas perguntam para mim, nossa, agora é a hora de parar de investir em dólar, na verdade é o oposto. O único ponto positivo disso tudo é que o petróleo estava olhando aqui agora quase abaixo dos $70. Isso ajuda muito, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, a você pensar em reduzir o juro. Agora, gente, o mundo está uma bagunça. Para o petróleo sair de 70 para 100, por algum motivo, da Rússia, do Irã, o Irã está tudo bem agora, mas será que não vai acontecer alguma coisa ali? Então, mas que o petróleo ajuda muito aí, imagina se bater os $65, isso já seria importante. Ajuda demais. Apesar, né, Renata, de falarem que a gasolina não impacta em nada. Não, só ajuda a classe média. O pobre a gente bebe. Eu estou bebendo gasolina aqui, o pobre não usa. E um outro ponto que as pessoas têm que entender é que, principalmente quem está no mercado há 2, 3, 4 anos, começou a investir recentemente, é como o mercado vira, como muda, né? A gente está falando aqui do Credit Suisse como se fosse nada. A Renata até colocou, o Bré também. Há 10 anos, 15 anos, era um negócio assim de outro mundo. Se eu pegasse uma máquina do tempo e voltasse há 5 anos e dissesse que o Nubank valeria mais que o Credit Suisse, eu estava tentando olhar aqui, mas travou meu computador. Quanto está valendo agora o Nubank? Só para a gente fazer uma comparação, quanto vale cada um. Se eu dissesse há 5 anos que o Nubank poderia valer mais que o Credit Suisse, vocês não iam me querer como amigo. Vocês iam falar, tira esse cara daqui, esse cara tá louco, não sabe nada, falando merda, entendeu? E a economia, ela vira. Então, as pessoas têm que estar preparadas, têm que diversificar. Está valendo 22 bi de dólar o Nubank.
22 bi de dólar. Então, se o Credit Suisse for Três. entregue por 2 bi, você está me falando que o Nubank vale sim. 10 vezes o Credit Suisse? Se eu voltasse no tempo há 5 anos e dissesse isso, você ia, cara, interna esse cara. Verdade. Interna esse cara. Então, olha como as coisas mudam, né? Não, e esses últimos 2 anos, né, como a gente acompanha cliente diretamente, esses últimos 2 anos só tomou porrada. Todo mundo só tomou porrada. Porque teve aquela subida, principalmente das ações de tecnologia durante a pandemia, e depois caiu, mas não é que caiu um pouco, fez assim. E até o mercado de bonds caiu 30%, 40% em alguns casos, né? E as pessoas com aquela coisa de tipo, ah, não, mas eu tô recebendo meu cupomzinho aqui, mas aí a cota do cara, porque lá fora é tudo marcado a mercado diariamente, a cota do cara caiu e o cara ficou desesperado. Então, todo mundo tá só tomando porrada praticamente nesses últimos 2 anos. Não tem, parece que não tem nenhum momento de estabilidade. Mas de toda essa loucura que acontece no Brasil e no mundo, principalmente eu, né, que tenho já essa visão de mundo, de medo de Brasil, lógico que tem muitas coisas boas no Brasil, eu prefiro estar mais alocada fora, porque a moeda brasileira ela é extremamente instável e o governo brasileiro atual tem zero preocupação em manter essa moeda num patamar razoável. Pois é, e até conversando com isso, né, isso que o Charles trouxe de como as coisas estão mudando e como que acontece lá fora impacta aqui no Brasil e a importância de a gente entrar no trilho aqui, porque a gente está passando por um cenário, a gente está falando que talvez o Fed não precise mais subir tanto o juro e a gente está passando, querendo ou não, por uma possibilidade de, não vou dizer uma recessão grave, mas acho que um dos impactos que, principalmente esse problema mais regional nos bancos, ele pode sim, talvez, trazer uma desaceleração econômica um pouco mais relevante nos Estados Unidos, porque eles são bancos que têm uma capilaridade muito grande, eles importam no crescimento econômico americano. Então, a gente pode ter uma economia global crescendo menos, e a gente tem commodities valendo menos, a gente tem o juro mais baixo nos Estados Unidos. Tudo isso seria argumento para o Banco Central aqui no Brasil poder trazer a Selic para baixo. A Selic que a gente está começando a ver esse ano, que ela está tomando o preço dela. Ela está apertando o mercado de crédito, a gente está vendo o nível de crédito livre caindo bastante, né? O único crédito que tem crescido, que os bancos estão fazendo mais, é a linha emergencial, é rotativo, é cheque especial. O resto, o crédito para consumir, para investir, está secando. Então, a gente tem a importância do Banco Central conseguir trazer essa Selic para baixo, né? E é o que tu falou, o Roberto Campos Neto ele não colocou lá em cima porque ele acha divertido. Ele tá louco para trazer essa Selic para baixo, o Banco Central tá louco para trazer para baixo, mas se a gente não tiver um arcabouço fiscal bom, né? E aí acho que essa semana, acho que a Casa Civil vai dar uma olhada no projeto. Também tô com essa, eu tô nessa do Breia, que eu ouvi falar que eles iam largar em março agora, mas a gente tá quase chegando no final de março e nada. Mas o fato é que enquanto aqui a gente não arrumar as coisas, lá fora as coisas vão melhorar, piorar, melhorar de novo e a gente vai estar na mesma. Né? E aí que tá parecendo que isso vai acontecer. É o que diz o Gustavo Franco, né? Que o Brasil muda o tempo todo em 2 dias, mas quando você sai do Brasil e volta 10 anos depois, tá tudo igual. O governo está discutindo, quer dizer, besteira, né? R$ 200 para voar, invasão não sei o quê, e gastando cartucho, né? Com bala, com CPMI do não sei o que vai ter ou não vai ter. Está discutindo várias coisas, e se tivesse mostrado logo o fiscal em janeiro, dia 15 de janeiro, dia 20 de janeiro, já que esse governo começou 2 meses antes, se tivesse mostrado o fiscal em janeiro, eu não sei se agora já não poderia cair assim 0,25, só para dar aquela uma sinalizada, entendeu? Acho que a gente estaria falando em redução de juros já, eu acho. 0,25, 0,05, sabe? Só para mostrar. E um último ponto aqui, o que me preocupa no Brasil é que a quebra das lojas americanas acabou travando o crédito bancário, porque os bancos falaram, opa, para aí, vamos dar uma olhada no crédito, porque para o banco, para o pessoal entender, é melhor não emprestar e não perder o todo, ter um lucrinho ou percentual ali em cima do dinheiro que ele empresta. Então, é melhor você não emprestar se você vê risco de perder o teu dinheiro todo. Então, eu falando com alguns amigos de empresas, o crédito secou de uma forma violenta. Agora que está voltando. Só que toda semana a gente conversa no nosso grupo, né? Pipoca recuperação judicial aqui e ali e tal. Então, assim, é importante que se mexa no juro, mas da forma correta, não na marretada, né? Que você mexa. As empresas não aguentam, gente, porque assim, a Selic está quase 14, mas o juro real para o cara da ponta da empresa, descontar o boletim, descontar tudo,
é 2,50, 3 ao mês. Ninguém tem essa margem de 30%, 40% ao ano para ficar pagando de juro sobre uma dívida de 100 milhões, 200 milhões para algumas empresas. Então, assim, o governo, ao ficar postergando a questão fiscal, ele está quebrando as empresas, entendeu? Não é o Banco Central, é o governo que está quebrando as empresas. Teve um comentário aqui do Seu Bira. O Seu Bira, ele toca a nossa consultoria dentro da FAS, né, que chama, na verdade, AMB Consultores. Ele fez um comentário aqui muito bom, que é: se o Banco Central ele desse na marretada a taxa de juros, porque foi pressionado e aí eles cederam, isso tem também risco de credibilidade do Banco Central, que se traduz numa coisa completamente pior para o Brasil, porque o investidor de fora ele vê, bom, você tem um Banco Central centrado, falando de uma forma, um cara que entende dos riscos e que está pronto para absorver as pressões externas. E o objetivo de ter um Banco Central independente é justamente isso, você não ter pressão política sobre uma autoridade monetária. Beleza. Só que se ele baixa juros porque pressionou, porque a Glaze ficou enchendo o saco, falando que ele tem que sair, etc., essa credibilidade, esse peso que o Banco Central tem hoje, já não é mais o mesmo. A Turquia fez isso. Deu merda. A Dilma fez isso, né? A Dilma fez isso. Verdade. Exato. Até porque a taxa que o Banco Central define, né, pessoal, isso é importante para entender. O Banco Central define a Selic, que é a taxa de curtíssimo prazo da economia. A taxa ali de um ano, no máximo. Agora, as taxas de longo prazo, que são as que as empresas usam para se financiar, que as pessoas usam para financiar projetos, investimentos, essa é definida pelo mercado. E se o mercado não confia que o juro vai ficar baixo, não interessa. o Banco Central venha, não importa. O juro de longo prazo ele vai subir. Coloque em 7% a Selic e faz um leilão lá de tesouro para ver quem vai comprar. Sair, vai lá, faz lá. Vê se você vai Tem que ser aquele emojizinho do diabinho fazendo... Vai lá. Selic na marra, para ver o que acontece. E o que você espera, Breia, desse arcabouço? Putz, assim, não dá para ficar muito otimista com esse governo, né? Tudo que eles fazem e fizeram até agora foi, além de ideias ruins, ideias mal, e eles não sabem se comunicar também, né? Eles comunicam mal. Ideias ruins mal comunicadas. Assim, eu conversando com um analista político, ele acabou me dizendo que, assim, putz, cara, o arcabouço não vai vir assim tão ruim quanto o mercado acha que vai vir, tá? Então, na margem, né, como a gente fala sempre assim, na margem, o arcabouço mais vai surpreender positivo do que negativamente, dado que o mercado já espera que vai vir alguma coisa ruim, tá? Então, essa foi a visão dele. É muito difícil fazer esse tipo de leitura, né? Eu falo que analista político não sabe ganhar dinheiro e analista de bolsa não sabe ser analista político. Então, é realmente bem difícil. A gente vai ter que esperar e ver. Eu prefiro estar... nesse momento, é melhor você estar mais cauteloso, você ter mais dinheiro em caixa, você ter mais dinheiro rendendo CDI, né, que você está sendo bem remunerado para não tomar risco. Eu não vejo as coisas assim tão assimétricas. Assim, a bolsa pode continuar caindo, né, o juro continuar subindo, o câmbio pode disparar. Eu acho que a gente vai ter em algum momento nesse governo é engraçado, né, isso. A bolsa já caiu bastante depois das eleições, né, os juros já subiram muito, mas o câmbio está meio parado, se for olhar, né, nos últimos 3, 4 meses. E por que isso, né? Primeiro, você tem uma força aí o Brasil está muito forte na parte de exportações e tal, então na balança comercial isso de alguma forma pressiona o câmbio. E segundo, a gente tem um diferencial de juros gigante, né? Então a gente tem um juro muito mais alto do que qualquer outro lugar do mundo. Então você tem muita compra, né, de real aqui, né, desse investidor de portfólio que vem consumir esse nosso juro gordinho aqui, né? Então, e essa variável, né, o câmbio, ela é uma variável que impacta a Brasília, né? Eles não entendem de taxa de juros de médio e longo prazo, ninguém entende lá. Bolsa, ninguém investe, então está um pouco se ferrando, bolsa é coisa de gente rica, mas o câmbio impacta, né? Então, eles fizeram muita besteira, falaram muita besteira nos últimos tempos, mas a variável do câmbio não passou o recado para eles, né? Então, onde eles conseguiram tentar passar algum tipo de recado do ponto de vista social foi de que o Banco Central não tem que ser independente, a taxa de juros tem que abaixar, porque vocês são malvadões, etc. Mas eu acho que
em algum momento, quando essa variável desentupir, né, por conta dessas razões todas que a gente está falando, e o câmbio der uma disparada, aí eu acho que o pessoal vai começar a se mexer e ver as besteiras que eles estão fazendo, né? Então, acho isso de alguma... Não, e assim, o fato de estar relativamente estável, ele tá, quando você olha o gráfico dos últimos 6 meses, é isso aqui, né? A gente chegou a ver a 4,96 e daí não, teve um dia que estava 5,48, que foi logo no comecinho de janeiro. Aí voltou, agora tá ali, 5,20, 5,25, 5,19, 5,28, tá mais ou menos nesse patamar. Mas outro dia, Bré, você colocou um post que foi muito bom, falando, cara, a hora que for absorvido pelo câmbio, ele pode dar uma disparada e não voltar, e todo mundo fica tentando acertar. Ah, não, eu vou esperar mais um pouco. Eu não sei, o dólar tá caro. E o dólar até poderia estar mais barato, se não fossem todas essas Claro. sinalizações que o governo dá. Então, e ele não tá caro quanto poderia estar justamente pelos motivos que você falou. E a hora esse ponto de inflexão, a gente Historicamente não foi tem assim, como né? saber. Ele Como que a gente vai fica 2, saber? 3 anos parado, aí ele muda de patamar. Pá! Aí fica parado 2 anos, depois muda de patamar. Eu acho que a gente pode ter o risco, sim, disso acontecer em algum momento esse ano. Então, assim, todo mundo deveria considerar ter uma parcela do patrimônio fora. Pode começar com 5, 10, 20, Sempre. 25%. No caso da Renata, pode ser 80%, sei lá. Mas 90. é isso, né? Assim, hoje, com as possibilidades que você tem, é muito fácil você abrir uma conta fora, investir fora. Então, eu sugiro que todo mundo, mesmo que tenha pouco dinheiro, comece, né? Abre-se essa tua caixinha, abre essa tua caixinha lá, deixa ela lá, manda um pouquinho, entende como é que funciona. É um investimento de longo prazo. E quando eu falo longo prazo, é uma coisa de mudar a sua vida para os próximos 10 anos. Então, você não precisa estar preocupado com as oscilações de curto prazo, né? De tentar comprar na hora certa. Você vai comprando ao longo do tempo. E falando disso, de investimento, um ponto que a gente não tocou aqui, mas que é importante, muita gente perguntou, é sobre os bancos. E é muito louco como funciona o telefone sem fio da internet, os bancos no Brasil, né? Umas pessoas começaram a falar sobre o Nubank, saiu uma lista de supostas empresas brasileiras que tinham caixa no SVB, sendo a primeira o Nubank. Aí a gente até falou pelo grupo, né, Charles e Breia, pô, será que o Nubank tem, não tem? Aí eu mandei mensagem para a Cris Junqueira, ela falou que imagina, a gente não tem dinheiro lá faz muito tempo, mas até agora, aí eles soltaram um comunicado oficial, tudo, mas até agora as pessoas estão, eu devo tirar dinheiro do Nubank, pessoal no Twitter reclamando, falando que vai tirar do Nubank, do C6, do Inter, nenhum deles tem dinheiro no SVB. Mas o telefone sem fio, que a gente estava falando sobre a crise de confiança, é mais ou menos isso que acontece. Exato. E até respondendo várias dúvidas, estava lendo agora as dúvidas que estavam chegando. E teve um pessoal que entrou depois, assim, né? E o Charles até comentou agora, né? A gente não quer causar uma corrida nos bancos aqui. Então, o resumo de muitas coisas que a gente falou é isso, né? O Brasil não parece ter exposição a isso que está acontecendo lá fora, até porque são problemas bem específicos. E o que está acontecendo lá fora não é 2008, né? Por enquanto, nem perto, parece. Claro, a gente tem que esperar os próximos capítulos Sim, ainda, mas acho que sim, no momento. isso, exato. Muito cedo, né? Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Eu só para não perder esse gancho que o Bré falou sobre investir lá fora, e assim, eu sempre comento isso quando eu faço reunião com algum cliente, enfim, que está começando a investir lá fora, porque eu não participo de muitas reuniões com clientes, mas quando eu participo eu gosto especificamente dessa sobre investimento no exterior, porque eu sempre ressalto que a dinâmica de investir lá fora é muito diferente de investir no Brasil. Porque lá fora o juro é estruturalmente mais baixo e lá fora a gente não tem a magia de sentar num pós-fixado rendendo 12, 13% ao ano. Não E que não existe. mexe a cota, né? E que não mexe, exato. Então o investidor lá fora, quando ele entra no mercado lá, ele tem que estar pronto para um pouco mais de pimenta, por mais que o risco de fato dos ativos seja muito mais baixo do que o risco daqui. Né? Oscilação não é risco. Né? O investidor tem que entender isso, que oscilação não é risco. E especialmente para quem está entrando agora, eu acho, quem está começando a investir lá fora, eu reforço que, assim, qualquer momento é um momento para valorizar o patrimônio, mas acho que especificamente agora, né, dado esse cenário que a gente tem de juro alto nos Estados Unidos, né, e a gente vendo esse problema do sistema bancário como não sendo um problema sistêmico, enfim, né, não vai ter enfim, danos permanentes, pelo menos pelo que a gente está vendo, tá um momento para entrar, tá um momento para começar a investir na renda fixa. Isso é uma coisa que, assim, para quem investia lá fora, eu não falava faz anos, que tá um bom momento para investir em renda fixa no exterior.
Então tá sim um bom momento para investir em renda fixa lá, porque as taxas estão altas, né? O investidor tem um risco-retorno muito bom, porque tem muito mais chance desse juro vir para baixo do que ficar lá em cima ou do que subir muito mais, né? Então o investidor ele pode entrar em ativos conservadores, né, com menos oscilação, que é o que o investidor brasileiro quer, mas com um potencial de retorno, né, interessante. Ali. Pelo menos um carrego bom, porque o juro está rendendo ali 4, 5, 6% ao ano. E a possibilidade de, se esse juro vier abaixo, né, o patrimônio dele também valorizar ali. Então, reforçar esse ponto, de novo, o cara já se preparar que a dinâmica é bem diferente, né? Mas que dado o cenário que a gente está, é possível, acho que, colocar esse primeiro pé lá fora com um pouco menos de volatilidade, né? Não risco. E o que você falou, é só o pessoal entender, 4, 5, 6% ao ano em dólar, né? Isso. Em dólar. Em dólar. É difícil bater, hein? É difícil bater. Entendeu? Sim, e a questão, tem gente perguntando aqui sobre BDR, sobre VVB11. BDR, gente, é um certificado emitido por uma instituição financeira. Ele vai lá e compra a Apple, por exemplo, e aí ele te entrega um certificado replicando a rentabilidade daquela ação menos uma taxinha de administração. Então, na realidade, você não está diversificando o teu risco de crédito, você está diversificando o teu risco de mercado, de ter uma ação de fora, mas você não está tirando dinheiro do Brasil. Quando a gente fala de dólar, a gente não fala simplesmente do risco do dólar cair ou o dólar subir, a gente fala de risco jurídico, de insegurança jurídica, de milhões de coisas que pode acontecer. Nossa, Renato, quer dizer que você acha que vão confiscar o dinheiro? Não é isso. Não acho. Acho que o sistema financeiro... mas você pode subir o IOF, né? Você pode subir o IOF agora é 20%. Limitar. O Alberto 20%. Fernandes, que bom ter um presidente, limitou em $200 o envio para fora. E a inflação dos caras está batendo 102% agora. E tem uma coisa, o Breia estava falando aí sobre nossa economia ser muito... A gente está num bom momento de exportação. O Haddad colocou um imposto sobre importação para o petróleo. A ideia é genial, copiada da Argentina, que faz isso nos alimentos para tentar suprir o mercado interno. E o que aconteceu foi mais escassez. Aí congelaram o preço. Fizeram assim, né? Só coisa genial. Com J. Mas o ponto é que essa coisa da diversificação de risco e o entendimento sobre o risco que você tem quando você está especificamente só num país como o Brasil... e aí, por isso que eu até acho engraçado quando as pessoas falam assim, não, agora não é hora de dolarizar, vamos ficar no Brasil. Você fala, cara, se você é minimamente conservador, você deveria estar muito preocupado em ter dinheiro numa moeda mais forte, porque o real não é uma moeda forte. E se as sinalizações do governo melhorarem, obviamente que pode melhorar essa situação, mas eu não vejo isso acontecendo assim tão rápido, ou nunca. Se a parte fiscal fosse tão boa, já tinham liberado, né? Eu fico pensando nisso assim, pô, o governo vai soltar um negócio fiscal que a gente vai fazer uma live para falar bem do governo. Ele já teria soltado. O que eles estão discutindo é o seguinte, ó, tem essa merda aqui. Como é que a gente joga um bom ar para ficar um cheiro médio? Eu acho que é isso, né? Porque, pô, imagina que eles têm um negócio super bacana, legal, porra, que vai ficar ali dentro, que daqui a 2, 3 anos a gente vai ficar bonitinho e tal. Solta logo, porque a sinalização positiva, ela muda tudo. O pessoal tem que entender o seguinte, não precisa fazer nada agora, precisa sinalizar. E parar de falar merda. Só de parar de falar merda já ajuda muito. Eu lembro que eu acompanho alguns gestores no Twitter, e teve um, agora eu não lembro quem que foi, de qual fundo, que ele falou assim, olha só que beleza a nossa curva de juros. Quando ninguém fala nada, que a curva de juros, quando o Lula fala, o Haddad fala, a longa vai lá pra puta que pariu, né? Aí quando alguém fica quieto e fala assim, não, ó, deu uma acalmada, a bolsa não caiu tanto, agora a gente tá próximo da festa dos 100 mil de novo. E o Brasil, eu até falei semana passada que eu acho que com essa crise americana, suíça e tudo mais, o Brasil está perdendo de novo uma oportunidade de virar o centro de investimento. Por quê? Porque você pega os BRICS lá, a África do Sul está fodida, 40% de desemprego, tendo apagão, risco de guerra civil. Então a África do Sul está com um problema. Aí, ó. Um gatinho, tá querendo bonitinho. E a África do Sul está fodida. Rússia está em guerra. China, o pessoal não quer investir porque está, na realidade, tirando empresas de lá. Então sobra quem? Brasil e Índia. E era para a gente estar voando aqui. Detalhe.
de novo. A presidente do Banco do BRICS vai ser a Dilma Essa é a boa Rousseff. notícia. Pelo agora menos ela não vai. está no nosso governo. Deixa ela lá. Deixa ela Eu lá, acho né? legal, porque eu adoro o stand-up comedy dela, só por isso. Mas eu não acho que ela merecia ganhar 200, Eu pago 300 pau por mês Eu pago para feliz, stand-up. porque é Mas... melhor ela não trabalhar nesse governo. Pode tirar mais de mim. Pode recolher mais de mim. mas aí eu vi um post ontem de um petista chamado Cantalice. Eu não consegui encontrar essa notícia em lugar nenhum, tá? Eu procurei bastante, mas tem uma foto do Mercadante, que a gente já sabe que a lei da estatal foi mudada para ele poder ocupar, porque antes a lei das estatais não permitia que uma pessoa que tivesse trabalhado na campanha, alguma coisa assim, pudesse ocupar logo de cara um cargo importante numa estatal, tinha que ter quarentena de 36 meses, acabou isso. Vai entrar o Mercadante, uma vergonha. E a foto tinha a Benedita da Silva. E aí o Cantalice falou, olha, com Benedita e o Mercadante, a gente vai fazer o BNDES, o melhor banco e não sei o quê. E eu fiquei assim, meu Deus, mas a Benedita da Silva vai ocupar um cargo na estatal junto com o Mercadante. Fiquei procurando, não encontrei, só vi nesse perfil. Mas assim, de novo, né? Sinalização não tá legal. Não é. E até isso em relação ao arcabouço fiscal, né? Porque eu fico imaginando eles fazendo essa reunião para mexer no arcabouço fiscal e criar regras. E a impressão que eu tenho é que esse governo ele é tão dogmático, né? Ele tem tantas coisas que ele não aceita mexer, porque, enfim, sei lá, privilégios, grupos de interesse ou interesses dele. Tem tanta coisa que ele não quer mexer que eu acho que ele abre uma prancheta e ele não tem nada para mexer. A impressão que eu tenho é que eles estão atrasando porque eles não têm algo para apresentar, entendeu? Não tem uma regra para apresentar. Claro, acho que eles vão apresentar, assim, olha, tá aqui a parte fiscal, mas a gente tem esses gastos aqui, que na realidade são investimentos, que não pode considerar no fiscal. Eu acho que é isso que vão falar e, cara, se for isso, tipo, ó, gente, peraí, cara, isso aqui não é custo, isso é investimento, não pode estar dentro do fiscal. Aí tá resolvido o problema fiscal, é tudo investimento. Sim, é só você mudar, é a contabilidade criativa do Manteiga, ele fez isso durante muito tempo. No governo Dilma, né? Só que foi, não infelizmente, o ministro mais longevo da história da Fazenda. E acho que essa coisa de eles não terem nada e ficarem atrasando e as sinalizações ruins, e principalmente, né, eles têm uma equipe econômica que é muito alinhada com a ideia de que toda a propulsão econômica ela vem a partir do Estado. E você está numa situação de endividamento do Brasil em relação ao PIB, com taxas de juros, esse endividamento aumenta cada vez mais rápido também, que é muito diferente do comecinho. Por isso que eu não consigo entender gestor, pessoal da Faria Lima, os Faria Limers, colegas do Breia, que falaram, não, a economia vai estar tudo bem com Lula, achando que a economia ia ser Lula 1, Lula 2, mas nem tem como ser Lula 1, Lula 2 sem China, com endividamento no nível que tá. Tipo assim, cara, vocês estavam muito loucos, estavam comendo cocô. Agora tá todo mundo com medo, né? Armínio Fraga, agora eu estou com medo. Boa sorte, Day, via Meirelles. Isso aí. Vamos aguardar agora. Eu tô curioso para saber como é que vai ser semana que vem, né? Mas, enfim, não dá para ficar muito otimista, não. Roberto Lee, fundador da Avenue, estava aqui mandando um abraço. Olha, uma Avenue. Ah, que legal! Não vi ele. Que bacana. Democratizou o investimento lá fora, né? Que legal. Sim, muito importante o trabalho que ele fez e que a gente possa continuar fazendo isso, aumentando a diversificação, porque todo mundo aqui tem um trabalho importante na hora de falar com investidor, que é no educacional. E eu percebo muito isso quando eu converso com os clientes, que tem muita gente que acaba fechando o negócio no impulso, porque alguém disse que era bom e tal, e às vezes não entende e não alinha a sua expectativa. Aí você pega um assessor de investimentos ou um gestor que monta uma carteira de longo prazo com um objetivo específico e ele quer mudar em 2 meses. Eu tenho algumas pessoas fazendo isso agora. Em 2, 3 meses já quer mudar completamente, vai resgatar com prejuízo, não vai voltar para o mercado porque acha que não tá bom. Então, é muito importante mesmo. E o trabalho que ele fez em relação à democratização do investimento lá fora é muito bom. Eu acho que é isso, gente. Vocês querem adicionar mais alguma coisa? Mais algo que a gente deva ficar de olho nessa semana? Ou acho que é isso. Falado? Agora é muita calma, né, porra? Charlão, calma, muita calma.
Não, é só UBS, Credit Suisse, SVB, Selic, Arcabouço, Fed, crédito no Brasil, é só isso. Tirando isso, porra, é só isso. Fed, Tá tudo bem. Fed teve um que falou nos comentários, que é o fala e derrete. Vou guardar pra mim. É só Muito isso bom. pra olhar. Que o Vasco já deu merda hoje, então agora Cara, impressionante só o resto. como tinha gente perguntando do Vasco aqui, se realmente Eu não tem uma acompanho audiência. futebol, eu não acompanho futebol. Se a gente Chega. perguntar os termos mais escritos, vai ter mais Vasco do que Fed, Chega. com certeza. Cara, pô, todo mundo que me sacaneou aí vai perder dinheiro também, que o Fed vai subir. Pronto. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Acho que foi super de qualidade das informações que vocês trouxeram. Gosto muito de conversar com vocês. Acho que o pessoal também gostou. A live vai ficar salva para quem perguntou. E vamos combinar mais vezes, que acho que o papo rendeu bastante e ajuda muitas pessoas. Um beijo para vocês. Boa noite, boa semana e boa sorte. Valeu, boa noite. Boa sorte. Beijos. Tchau, tchau, pessoal.